Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Quem estiver me ouvindo, dá um ok aí, só para a gente saber que está tudo certo com o som. Seguinte, nesse webinar falaremos sobre ensinamentos, aprendizagem, aprendizado e ensinamentos. Eu observo que isso é uma dúvida muito constante com muitas pessoas que praticam coaching, né? As pessoas confundem muito a questão do aprender e do ensinar. E essa dúvida, ela vem justamente quando a gente precisa compreender a diferença entre competências técnicas e competências comportamentais. Então, importante a gente entender essa diferenciação de o que são competências técnicas e o que são competências comportamentais, para a gente começar a evoluir a nossa conversa aqui e entender a diferença do ensinar e do aprender dentro de um processo de coaching. Então, o que acontece é o seguinte: quando nós falamos de competências técnicas, as competências técnicas elas estão ligadas àquilo que você aprende basicamente na faculdade ou numa pós-graduação, propriamente na graduação ou numa pós-graduação, quando você está aprendendo conceitos técnicos acerca da tua profissão. Então, quando a gente aprende, por exemplo, numa faculdade de administração, usar uma HP12C, isso é uma competência técnica, né? Quando a gente aprende a elaborar alguma coisa dentro do nosso desenvolvimento profissional, como o caso de um advogado que aprende a peticionar, como o caso de um jornalista que aprende a redigir um texto, tudo isso são competências técnicas, né? E por que eu estou explicando isso num webinar sobre coaching? É que quando nós falamos de competências técnicas, cabe dizer que não existem competências técnicas que podem ser desenvolvidas através de um processo de coaching. E essa é uma confusão bem comum acontecer no mercado de coaching. Então, vamos deixar claro uma coisa: quando a gente fala de competência técnica, é aquela competência que é aprendida quando a gente aprende uma profissão. Então, vocês que estão me ouvindo, que são coaches, que passaram por uma formação de coaching, em coaching, vocês desenvolveram uma competência técnica, que é da escuta atenta. Vocês desenvolveram uma competência técnica para a atuação de coaching, que é a capacidade de perguntar estruturadamente. Vocês provavelmente desenvolveram uma competência técnica, que é a escuta estruturada. Vocês desenvolveram uma competência técnica, que é a capacidade de atuar com coaching, analisando o estado atual e o estado desejado. Vocês desenvolveram uma competência técnica, que foi a capacidade de fazer um detalhamento de metas ou uma especificação de objetivos. Perdão. Então, quando a gente fala de competências técnicas, não são essas competências que são capazes de serem desenvolvidas dentro de uma sessão de coaching, dentro de um processo de coaching. Ou seja, dentro de um processo de coaching, a gente faz o desenvolvimento de competências comportamentais. O que são aquelas competências comportamentais? Basicamente, existem... a gente pode dividir aí em três pilares as competências comportamentais. Nós temos as competências que têm a ver com o lado social, ou seja, a nossa capacidade de interação com o meio no qual nós estamos inseridos, e principalmente com as pessoas que estão inseridas nesse meio, desde a habilidade de comunicação, flexibilidade, capacidade de compreender o lado do outro, capacidade de entender a opinião do outro, não é de concordar, é de compreender. Então, tudo isso tem a ver com competências comportamentais, né? Então, a gente fala da competência voltada para o lado social, nós temos as competências voltadas para o lado da comunicação, propriamente dito, né? E nós temos as competências que são muitas vezes voltadas para o lado organizacional. O que são as competências comportamentais voltadas para o lado organizacional? São aquelas competências nas quais a gente muitas vezes se ampara com a capacidade de analisar cenários dentro de algumas organizações, a capacidade de conseguir ter uma visão de futuro, a capacidade de conseguir ter uma visão estratégica. Então, por exemplo, quando a gente fala
fulano é focado em resultados. Significa que ele tem uma competência comportamental e ele se mostra um sujeito com uma proatividade focada em resultado. Isso é uma competência comportamental. Quando a gente fala, nossa, fulano é visionário, é aquele sujeito que consegue olhar adiante, que consegue enxergar bem à frente, não importa o tempo, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, ou uma década, mas é um sujeito que tem uma competência comportamental e essa capacidade de visualização de futuro. Então, tudo isso, quando a gente fala sobre essas competências comportamentais, são as competências passíveis de serem trabalhadas dentro de um processo de coaching. Né? Então, vamos só recapitular nossa conversa até aqui, nesses primeiros 6 minutos. Quando falamos de competências técnicas, são as competências aprendidas quando nós aprendemos a nossa profissão e desenvolvemos a nossa profissão. Isso não é passível de ser trabalhado dentro de um processo de coaching. E quando nós falamos das competências comportamentais, são aquelas competências que podem ser desenvolvidas dentro de um processo de coaching, nas quais nós dividimos basicamente em 3 pilares. Né? Competências comportamentais são competências voltadas para o lado social, são competências de comunicação e competências voltadas no quesito organizacional, capacidade do sujeito de fazer muitas vezes uma gestão organizacional. Então, quando a gente olha para esse processo de coaching, aí trazendo esse entendimento das competências técnicas e comportamentais, a gente vai agora falar um pouquinho desse olhar. Eu tinha que explicar isso primeiro para a gente poder falar da questão do ensinamento e aprendizagem dentro do processo de coaching. É aí onde mora a grande confusão muitas vezes. Né? Às vezes os coaches, quando estão iniciando a carreira como coach, tenho certeza que tem muitos aí me ouvindo que certamente estão no início de carreira, alguns com um tempo maior de prática de coaching, e muitas vezes acaba fazendo esse tipo de confusão. Eu, como coach, posso desenvolver competências técnicas e competências comportamentais? Técnicas, não comportamentais, sim. Por quê? O processo de coaching, aí nós vamos separar 2 coisas agora. Eu separei competências comportamentais e competências técnicas. Agora eu vou separar o coach profissional e a metodologia coaching. Né? Então vamos entender este cenário. Quando eu falo do profissional de coaching, do coach, este é um sujeito que ele não pode transmitir conhecimento. Então, quando a gente fala que um coach não transmite o conhecimento, ele pode ter todo o know-how, toda a experiência, ele não pode colocar esse seu know-how, essa sua experiência dentro de sessão de coaching. Né? Então, vamos pensar aqui. A única competência técnica que um coach profissional pode colocar em prática dentro de uma sessão de coaching é a competência técnica de fazer coaching. Aquelas que a gente citou no início. Escuta atenta, escuta estruturada, capacidade de perguntar para gerar descoberta, capacidade de análise de estado atual, de análise de estado desejado e as práticas para formulação de bons objetivos, detalhamento de metas. Então, essa capacidade, essa competência técnica, um coach pode colocar em prática dentro de uma sessão de coaching. Jamais um coach pode trazer a sua expertise, a sua experiência técnica de uma outra área. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma experiência na área financeira, né? Isso é o meu histórico profissional na área financeira. Eu não posso usar esse conhecimento dentro de uma sessão de coaching. Se eu utilizar esse conhecimento dentro de uma sessão de coaching, eu estou descaracterizando o processo de coaching. Então, eu preciso fazer uso das minhas competências técnicas como coach, não como gestor financeiro. Então, não posso fazer uso disso. Isso tem a ver com a questão do ensinar e do aprender. Embora o processo de coaching, lembra que há pouco eu disse a vocês que eu ia separar o coach do coaching, da metodologia. O processo de coaching em si, ele gera aprendizagem. É natural o sujeito passar por um processo de coaching e no final dizer assim, eu aprendi muita coisa. Porque a metodologia gera um processo de aprendizagem. Por que gera um processo de aprendizagem? Porque gera um processo de autoquestionamento, gera um processo de autodesenvolvimento, gera um processo de reflexão e faz com que o coach saia de todas as sessões com um plano de ação. O fato dele sair com esse plano de ação, colocar em prática, validar ou negativar uma determinada atividade, isso faz com que gere para ele uma aprendizagem.
E uma aprendizagem por diversos aspectos, tanto pelo o que ele pode aprender, ou o que ele de fato aprendeu, e o que de fato funcionou, ou aprender sobre o que ele teve a capacidade de aprender e de colocar em prática sobre o que deu errado. Dando certo ou dando errado a execução do plano de ação gerou uma aprendizagem, ok? Mas não quer dizer que essa aprendizagem gerada dentro de um processo de coaching foi estabelecida pelo ensinamento de um coach. Então, a gente começa a observar aqui, quando a gente intitulou o webinar de aprendizagens e ensinamento, né? O que aprender e o que ensinar o processo de coaching, ele gera aprendizagem, mas essa aprendizagem ela não vem do ensinamento do profissional. Então é importante a gente deixar isso muito claro. E muita gente acaba confundindo todo esse processo, né? Por achar que o fato do sujeito aprender no processo de coaching significa que teve alguém ensinando. Não. O grande professor do coaching, aquele que passa pelo processo de coaching, dentro de um processo de coaching, é o próprio coaching. As suas experiências positivas e negativas na execução do seu plano de ação que gera o aprendizado para ele no final. Então, esse ensinamento, ele não pode acontecer dentro do processo de coaching. Então, vamos pensar o seguinte, sempre que alguém disser que está ensinando algo dentro de um processo de coaching, nós podemos dizer que ele não está fazendo um processo de coaching, porque o processo de coaching não parte de um ensinamento, parte de um processo de reflexão para aprendizagem. Então, coaches, se você se sente com vontade, com desejo, com a intenção, ou seja, qual for o nome, de dar palpites dentro de um processo de coaching, ou de fazer a transferência de um conhecimento que você tenha, isso não é caracterizado como um processo de coaching, porque aí nós estamos falando que você está ensinando. Então, olha que coisa interessante. A metodologia de coaching, ela é uma metodologia que tem como resultado final um processo de aprendizagem sem antes ter gerado um processo de ensinamento. Olha que coisa interessante. E aí isso nos ajuda a compreender lá a nossa fala do início do webinar, né? Quando a gente separou o quê? O aprendizado da competência técnica e o aprendizado das competências comportamentais. Então, uma boa forma de você separar isso é pensando e refletindo sobre o seguinte tema. Quando eu sou obrigado a transferir um conhecimento, porque sem essa transferência de conhecimento o indivíduo não vai aprender, primeiro, eu não estou sendo coach, estou sendo um professor. Segundo, o que eu estou gerando é um indivíduo que pode aprender algo através de um processo de ensinamento, feito por alguém que não foi um coach, foi um professor. Quando eu gero um processo onde o indivíduo desenvolve e aprende algo, mas sem o ensinamento por parte do coach, significa que eu fiz um processo de coaching. Ou seja, vamos pensar, né? Como é que eu ensino alguém a alguma competência técnica? Por exemplo, imagina nós tentarmos ensinar um advogado, normalmente nas nossas turmas tem advogado, deve ter advogado aí no webinar. Como é que eu ensino um advogado a construir uma petição fazendo perguntas? Se alguém conseguir dizer isso, ótimo, nós descobrimos um novo método de aprendizagem. Isso não existe. Então, olha só, o processo de desenvolvimento desta competência para um advogado que quer peticionar, ele precisa de um direcionamento. E um direcionamento claro, né? Com defesa de ideias, um direcionamento claro com embasamento jurídico, um direcionamento claro com jurisprudências, para que ele possa construir a sua petição. Isso é uma competência técnica. Para que ele consiga construir isso, ele vai ter que ter uma outra competência técnica, que é uma capacidade de redação, que ele só aprendeu porque alguém lhe ensinou. Imagina alguém aprendendo uma competência técnica de redação através de um processo de questionamento, de um processo de reflexão. Alguém imagina isso possível? Não, óbvio que não. Então, ele precisa passar por um processo de ensinamento. Ele precisa ser ensinado por alguém para que ele tenha aquela competência técnica. Agora, se esse indivíduo que fez muito bem essa petição,
com um português exemplar, com riqueza de detalhes, com rigor de conhecimento da lei, tudo bonitinho, e ele tem essa competência técnica, a gente precisa saber, se ele for participar de um tribunal do júri, se ele tem capacidade de argumentação, e essa capacidade de argumentação, ela vem do seu conhecimento técnico, mas ele precisa ter, no momento dessa apresentação, uma certa competência emocional, uma competência narrativa que pode ser desenvolvida através de um processo de coaching. Porque aí nós estamos falando de competências comportamentais. Se esse indivíduo tem a capacidade de receber acusações, rebater, defender e lidar de forma emocional, com musculatura emocional, com estratégia e com serenidade com aquela situação, essa habilidade pode ser desenvolvida através de um processo de coaching, né? Um outro exemplo, saindo do lado do direito agora, saindo do advogado e olhando, por exemplo, para um outro público que nós temos muito dentro das nossas salas de formação em coaching, que são administradores, gestores de empresas, micro, pequenos e médios empresários, que muitas vezes eles vêm atrás do desenvolvimento de competências, mas eles não têm a clareza da competência técnica e da competência comportamental. Então, se nós estamos falando que você é um bom gestor, sabe criar a estratégia do seu negócio, sabe gerar a execução da estratégia, perfeito, significa que você tem as competências técnicas. Agora, você é capaz de influenciar as pessoas a comprarem a sua ideia para que a execução daquilo que você planejou de forma técnica, estratégica, aconteça? Se você tem essa competência, significa que você tem uma competência comportamental. Se você não tem essa competência, essa sim é passível de ser trabalhada dentro de um processo de coaching. Agora, por exemplo, dentro de um processo de coaching, eu não tenho como te apoiar no desenvolvimento da criação de um fluxo de caixa. Eu não tenho como te ensinar competências de conhecimentos fiscais. Por quê? Porque são competências técnicas. Então, gente, para a gente deixar esse nosso papo aqui claro, e eu prometi para todos, né, durante a semana, que, inclusive, o último webinar que eu fiz um webinar de 40 minutos, né, e eu prometi que todos os webinars que nós fizéssemos daqui para frente seriam webinars curtos, né, webinars curtos, de 20 minutos, trazendo um conteúdo que fosse extremamente relevante para vocês. Então, nós temos aí 18 minutos, eu vou dar 2 minutos para quem queira fazer perguntas, para que a gente possa aí, vou responder 2, 3 perguntas e fechar essa nossa noite aqui sobre o que a gente falou. E não saia daí, você tem 2 minutinhos para ficar aí, que no final eu vou te dar um presente, tá? Então fica aí, se alguém tiver pergunta, Rodrigo, tem alguma para responder? Nenhuma até agora? Então só me diz aí se ficou claro a diferença entre o processo de ensinamento e o processo de aprendizagem, porque era esse o nosso objetivo da noite. Ensinar ou aprender? Na final, queremos gerar uma aprendizagem, mas não pode partir de um processo de ensinamento. Então, a pergunta aqui que veio é do Marcelo Costa. Competências comportamentais e comportamento em um ambiente de convívio. Temos alguma relação ou pode me dizer se existe uma relação? Sim, ô Marcelo, tem total relação. Se eu tenho competências comportamentais, lembra, eu não sei se você estava desde o início do webinar, mas eu abri dizendo o seguinte: quando a gente fala das competências comportamentais, a gente divide basicamente em 3. São as nossas competências de habilidades sociais, que tem a ver com o que você está falando, o ambiente onde você está inserido. E aí entram várias, tá? Resiliência, flexibilidade, capacidade de interação, relação interpessoal e uma série de outras. Nós temos as competências de comunicação e nós temos as competências organizacionais, ou seja, visão estratégica, foco no resultado, né? Capacidade do sujeito de olhar um negócio como um todo. Então, basicamente, a gente divide aí. Tem outras maneiras de dividir também, eu só não gosto de complicar, porque dá para a gente falar aí de mais uns 3 pontos para dividir as competências comportamentais. Mas se a gente focar exclusivamente nesses 3 pilares, que são as competências comportamentais do ponto de vista de comunicação social e organizacional, já está de bom tamanho e já gera um belo de um entendimento aí acerca de 80% das competências que normalmente as pessoas procuram para desenvolver dentro de um processo de coaching. Então, gente, isso que tem que ficar claro. O processo de coaching, ele gera aprendizagem sem necessariamente ter um ensinamento. Tá? Ensinamento é para competências
técnicas. E aí o sujeito tem que transferir conhecimento. Se você conhecer um coach que está transferindo conhecimento para o seu coach, corra que não é coaching, ok? Nós vamos colocar para vocês aí um curso que eu montei. Rodrigo, compartilhe o link para mim, por favor. Esse curso é um curso de 18 lições, tá? Se cadastrem aí, tem 2 botõezinhos na tua tela do lado direito. Um cadastre-se, um outro depois para entrar. Depois que você se cadastrar, você vai direto para as lições. São 18 lições sobre coaching, é um curso bem bacana sobre coaching. Você pode baixar o conteúdo, assistir. Fica à vontade para compartilhar com o maior número de pessoas possíveis que você conseguir, ok? E esse é um presente meu para vocês nessa noite, depois de compartilhar aprendizados e ensinamentos dentro de um processo de coaching, ok? Um grande abraço a todos, bom descanso, e era esse o nosso papo de hoje. Obrigado!